Olá pessoal, sejam bem-vindos ao estúdio do site A Voz do Campo, da TV A Voz do Campo. Estamos aqui agora com o presidente da Câmara de Vereadores do município de Araci, Jefinho Carneiro. Seja bem-vindo, meu amigo. O objetivo da nossa entrevista é conversar um pouco com ele sobre a expectativa para o primeiro semestre de 2019 na Câmara de Vereadores, o primeiro semestre legislativo que já começou, o que ele tem para dizer para a população. E a primeira pergunta que eu lhe faço, Jefinho, o que você tem de expectativa, quais são os projetos, como é que a população pode ser propositiva, que eu acho que é a melhor forma de lidar com o universo político, com o universo legislativo, apresentar ideias, apresentar projetos. O que você tem a nos dizer? O público está nos ouvindo. É um prazer imenso estar dando essa entrevista aqui ao site A Voz do Campo, que tem crescido gradativamente aqui na região cisaleira, e desde já parabenizo pelo grande site de vocês. Felipe, veja bem, a Câmara de Vereadores de Araci, ela tem, eu vejo que crescido assim, a visibilidade da Câmara de Araci, as pessoas comentam positivamente que a gente conseguiu evoluir. A Câmara de Araci, ela tem proporcionado aos vereadores cursos, eu como presidente eu já consegui levar aos vereadores, eu acredito que em torno de 6 cursos. Isso traz uma qualidade melhor de você exercer a sua função, Você hoje é um jornalista e sabe muito bem que cada vez que você participa de um congresso, de um curso, é um aprendizado e você consegue evoluir, desenvolver seu trabalho com mais qualidade. E pensando assim, eu como presidente da Câmara, eu tenho sempre me preocupado com esse sentido, em fazer com que os vereadores vá em busca de conhecimento para que eles possam exercer o seu mandato com mais qualidade. E eu percebi que com isso a Câmara de Araci tem evoluído, os vereadores têm participado desses cursos e com isso desenvolve o seu trabalho, A gente tem aí para esse ano 2019, a gente finalizou o concurso ano passado, que era o Ministério Público sempre vinha notificando os ex-presidentes, a gente criamos a estrutura administrativa, realizamos o concurso ano passado e esse ano já convocamos 4 novos aí, que já muito em breve, eu acredito que esse mês já estará tomando posse ali do concurso na Câmara de Vereadores. E o concurso, que era uma demanda antiga de Araci, a população tem muito interesse de saber, e de onde são as pessoas, quem são esses novos integrantes do universo? Na verdade, eu conheço só 2 pessoas que passaram no concurso aqui de Araci, os demais eu não conheço. Eu tenho um conhecimento de que pessoas de Serrinha, de Riachão, de outros municípios passaram aí, mas a gente está trazendo... Pessoas que vêm engrandecer também, Exatamente. Pessoas passaram no concurso, concursados, pessoas com capacidade. Exatamente. Isso é muito bom, E a gente faz cumprir a lei, Que a gente é notificado como presidente da Câmara, a Câmara de Araci não tinha um funcionário efetivo, ou seja, cada vez que muda um presidente, muda-se todos os funcionários. Então, com isso, acaba dificultando o andamento de algumas coisas na Câmara e, além disso, é ilegal. Um órgão público como a Câmara de Araci, de um porte que tem a nossa cidade, de mais de 50 mil habitantes, de 15 vereadores, não tem um funcionário efetivo, a Câmara de Araci realmente precisava. Jefinho, tem um outro assunto que também é muito importante, no qual a Câmara de Araci se insere, o Banco do Brasil. Sim. Ano passado, no ano de 2018, no final de 2017, o Banco do Brasil de Araci foi explodido. Araci é a segunda cidade mais rica da região cisaleira, que mais arrecada, uma cidade com quase 60 mil habitantes, sem Banco do Brasil há 1 ano e meio. No ano passado, vocês estiveram com o superintendente do Banco do Brasil em Salvador. A partir da visita de vocês avançou muito, queria que você falasse um pouco sobre isso. E o que vocês estão fazendo ou estão pensando em fazer para que o banco reabra? Felipe, veja bem, logo depois da explosão, passaram-se 3, 4 meses e a gente percebeu que tanto o Banco Bradesco como o Banco do Brasil estava paralisado, Com isso a gente foi, a comissão da Câmara, visitamos o Bradesco, conversamos com o gerente, em seguida visitamos também o gerente do Banco do Brasil e eles apresentaram algumas demandas e dificuldades que naquele período eles estavam enfrentando para resolver. Com isso a gente começou a atuar com forças políticas. Tentei marcar uma audiência com a superintendência do Banco do Brasil. Como vereador, você não tem força, ou como a sociedade civil também não tem. Com isso, tive a informação que através de um deputado, conseguiria marcar uma audiência. Com isso, eu liguei para o deputado que votei, o deputado Samuel Júnior,
o mesmo marcou uma audiência na superintendência. Fiz o convite aqui ao presidente da CDL, Manuel Nunes, Denilson Dias, representando a sociedade civil, e a vereadora Jamile também, que me acompanhou nessa audiência. Com isso lá a gente discutiu e o superintendente bateu o martelo lá, ficaria decidido que Araci voltaria ao banco e que voltaria com as duas partes, né, que seria a parte administrativa e a parte financeira. Que em alguns municípios só vota a parte administrativa, eles não têm mais interesse em trabalhar com a parte financeira justamente pela falta de segurança e diversas explosões que ocorrem. E uma demanda que tinha, né, que naquela época o dono do estabelecimento não tinha mais interesse em permanecer. E com isso, segundo eles, ia acabar dificultando, porque teria que arrumar outro espaço, adequar a nova realidade. E a gente, quando chegamos aqui de imediato, no dia seguinte, procuramos o dono do banco, conversamos com ele, o Manuel Nunes também acompanhou e ficou tudo acertado que voltaria lá. Naquele momento, o que faltaria? Faltaria fazer uma licitação para recuperar tudo que foi destruído e reestruturar o banco. E com isso já se passaram 1 ano e meio, né? Eu recebi na Câmara de Vereadores comerciantes, aposentados, pessoas que querem receber seu salário aqui. Os que moram na região de Itapu e Pedro se deslocam para Santa Luz. Outros se deslocam para Teofilândia e Serrinha, né? Ou seja, o dinheiro que seria circulado na nossa cidade acaba circulando em outros municípios porque o Banco do Brasil hoje não funciona a parte financeira aqui, né? Foi tema, inclusive na tribuna da Câmara, eu abordei esse assunto mais uma vez, inclusive liguei para o deputado novamente, pedi que agendasse mais uma visita à Superintendência do Banco do Brasil. Estou aguardando esse retorno dele para essa data, para a gente ir lá tentar, de alguma forma, ajudar para que venha voltar a funcionar. Inclusive, a respeito do Banco do Brasil, é bom esclarecer, e no site A Voz do Campo, saiu uma matéria recentemente que explica e traz os procedimentos para que a sociedade saiba que não precisa não necessariamente ficar dependendo exclusivamente de um banco. É possível, por exemplo, você fazer a transferência dos seus benefícios, a transferência da sua aposentadoria de um banco para outro, o recebimento. Você basta ir na agência onde você quer que o seu benefício seja recebido, conversa, recebe uma solicitação de documentação, você vai ao INSS, faz a solicitação de transferência e no outro mês você já está recebendo dinheiro nesse novo banco. Isso, existem alguns bancos até que fazem todo esse procedimento burocrático pelo cliente, porque eles têm interesse de receber o dinheiro. Então, é bom que a sociedade saiba. É bom, exatamente. Porque a cidade de Araci, sem um banco, sem trabalhar com numerário, ela acaba perdendo dinheiro. Exatamente. O Banco do Brasil ele tem uma importância muito grande, porque o pessoal da zona rural que faz alguns financiamentos, né? Sim. Então, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, ele trabalha muito com isso. Então, por isso que a nossa cidade, que é ampla de zona rural, né? Muitas pessoas têm diversos investimentos que é através do Banco do Brasil. Então, infelizmente, ele acaba trazendo muitos prejuízos para as pessoas. Uhum. E sem contar que durante todo esse período ninguém paga uma taxa a menos. Você continua pagando a taxa administrativa da sua conta normalmente, como se estivesse funcionando tudo perfeitamente, né? Onde na verdade não está. Aproveitando essa entrevista aqui agora, eu queria falar com você sobre um outro assunto que em Araci é um assunto central, que é o Araci Norte. O Araci Norte foi muita dificuldade, mas está saindo, e a gente sabe que a Câmara de Vereadores de Araci e a população precisa saber, teve uma participação efetiva nisso. Sim, Como foi essa participação da Câmara de Vereadores, para que a população saiba? Felipe, na verdade o TCU embargou a obra naquele período, né? E diversas viagens à Sérvia e na verdade não tinha um posicionamento concreto, porque era uma questão de justiça e com isso aguardava essa decisão do TCU. Aí eu tentei, através do meu gabinete, marcar uma audiência com o ministro que era responsável por esse processo lá no TCU. E graças a Deus eu fiquei surpreso em receber o ofício de retorno no nosso e-mail, dizendo que teríamos uma agenda marcada lá para o TCU. Com isso a gente deslocamos aqui 2 carros, né, com 9 vereadores. De carro até Brasília. 1.500 quilômetros. Quase 1.600, né? Até Brasília. Participar dessa audiência. Com isso o prefeito também foi, o deputado Alex da Piatã e o deputado Félix Mendonça.
e todos os vereadores usaram a palavra, mostraram a dificuldade ao ministro, que na verdade tudo que estava ocorrendo ali, só quem estava perdendo era a população. Sim. E a gente percebeu que houve uma sensibilidade muito grande, inclusive o presidente da associação, como Marli de Vaza da Pedra também, representando os presidentes da associação, deu uma explanação muito boa. E a gente percebeu que depois daquele momento, todo mundo sai de lá muito satisfeito, que viu que de fato eles sentiram a sensibilidade, a gente conseguiu transmitir a mensagem do nosso povo e acataram o nosso pedido. Foi muito rápido, logo em seguida já foi liberada essa obra e que está aí com uma proporção grande, praticamente finalizando. Finalizada. Exatamente. Se uma pessoa hoje quiser trazer uma ideia de projeto de lei para a Câmara de Vereadores, não só para o presidente ou para o vereador Jefinho, mas para outro, qual o procedimento? Além, claro que existe o procedimento que você conversar no dia a dia, mas um procedimento formal, como é que funcionaria? Veja bem, na Câmara existem várias formas de propositura, né? Por exemplo, eu posso chegar em uma comunidade, a comunidade me apresentar uma demanda. O que é que eu faço? Através daquela demanda eu transformo em uma indicação que é aprovada pelo plenário e que é enviada ao prefeito, ao executivo, para que ele, dentro das condições financeiras, venha executar, né? Projeto de lei geralmente parte mais de vereador mesmo. Você pode chegar lá e trazer a ideia, dialogar com algum vereador, com alguma pessoa e ele entrar como um... Horário de funcionamento, como é que encontra? Isso, a Câmara funciona das 8 ao meio-dia e das 14 às 17, de segunda a sexta-feira. E aproveito, Felipe, para convidar a população araciense, de fato, para ser mais presente nas sessões, opinarem, procurarem os vereadores. A gente sabe que as câmaras de cidade pequena, ela tem dificuldade, por quê? Por exemplo, a nossa Câmara de Araci, quando eu tomei posse de presidente, só tinha um computador para 15 vereadores. Então, como é que você vai pensar, como é que você vai produzir, se hoje tudo é informatizado? Então, pensando assim, eu equipei, colocamos 15 computadores em todos os gabinetes, só que por outro lado, o vereador tem dificuldade de uma assessoria. Imagina você trabalhar aqui só no site da Voz do Campo. Sim, não dá. Imagine qualquer pessoa, você não consegue trabalhar só, você depende de alguém, porque surgem diversas demandas. A nossa condição financeira não tinha condição de colocar um assessor, porque eu teria uma despesa mensal de 15 mil reais, né? Um assessor com salário mínimo hoje já geraria essa despesa, fora os impostos que vêm. Estou fazendo agora um contrato com o IEL, né, com o menor aprendiz, para proporcionar a cada vereador, através do IEL, uma pessoa para estar ali no seu gabinete, assessorando ali, ajudando e trazendo ideias e surgindo empregos para que possa dar uma oportunidade de emprego à juventude do nosso município. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você. Bom trabalho e fica com Deus. Muito obrigado e sucesso. Até a próxima.